Eu vou fazer uma confissão aqui para vocês. Eu não sei se eu já falei em algum momento aqui nas minhas redes sociais, mas quando eu estudava, né, eu fiz medicina, depois fiquei na dúvida de qual especialidade eu ia escolher e escolhi depois endócrino. E dentro da endocrinologia, né, alguns amigos meus me chamavam de nerd, porque eu adorava as doenças raras. Isso era a coisa que mais me despertava, que mais fazia os meus olhos brilharem, aquelas doenças bem difíceis de dar um diagnóstico, né? E quando a coisa era um pouco óbvia, isso acabava me desestimulando. E para mim, tratar a obesidade era meio óbvio na residência. Era dizer para os pacientes que eles precisavam melhorar a alimentação, fazer atividade física, e era isso aí. E acho que essa suposta simplicidade na minha cabeça do que era tratar a obesidade acabava tirando o meu foco de interesse dessa doença. E quando eu terminei minha residência, eu jamais pensei em focar no tratamento de obesidade. Pelo contrário, eu queria focar nas doenças raras, nos problemas de hipófise, de adrenal. Eu queria trabalhar dentro de um ambiente universitário. Era assim que eu sonhava para mim. E nunca é como a gente planeja, né? Quando eu voltei para Natal, que eu comecei a atender e eu abri assim a minha agenda para os meus primeiros atendimentos, oficialmente como endocrinologista, eu chutaria que cerca de 90% das pessoas que marcavam suas consultas comigo eram pessoas com obesidade. E eu, empolgada, entusiasmada, era o início dos meus atendimentos, eu comecei a atender, vou tirar de letra, né? Isso é fácil, não é nenhuma outra doença rara, aqui eu dou conta, eu domino. E qual foi a minha surpresa quando eu comecei a atender essas pessoas e falar tudo que eu sabia e até vomitar meu conhecimento, como funciona o emagrecimento, o significado do déficit calórico, o que é que elas têm que mudar na alimentação, como deve ser o exercício, às vezes eu dava uma aula na consulta, quando eu saía da consulta eu achava que eu tinha arrasado, sabe? E qual foi a minha surpresa? Nada daquilo funcionava. Não funcionava, eu sabia que não funcionava porque muitas vezes o paciente nem voltava para mim, passava uma vez e sumia do mapa. Outras vezes o paciente vinha mais desanimado do que da primeira vez porque não tinha conseguido perder, às vezes até ganhava. E eu descobri que tratar a obesidade não tinha nada de simples, pelo contrário, que talvez fosse a doença mais complexa que eu tivesse ali para tratar. Porque nas outras doenças raras a gente sabe exatamente o que fazer, tem protocolo, tem algoritmos conduzindo todo o diagnóstico e a conduta do profissional. E na obesidade não. Não tem nenhum guideline dizendo, e quando o seu paciente não consegue aplicar as coisas que você orienta, qual é o próximo passo? Não tem nenhum guideline dizendo, e quando o paciente não está motivado para começar o processo, qual é o próximo passo? E quando o paciente não acredita que ele vai conseguir perder peso, qual é o próximo passo? Eu não encontrei essas respostas nem nos artigos científicos que eu li, nem nos congressos que eu fui, nem nos livros da disciplina de endócrino, de medicina básica que eu estudei. E aí eu comecei a perceber que tratar a obesidade era extremamente desafiador, porque tinha uma longa parte do processo que dependia desse envolvimento do paciente, dessa esfera comportamental, emocional, psicológica, e eu não sabia de nada disso, eu não tinha aprendido nada sobre isso até ali. E de alguma maneira isso foi ruim porque me gerou uma dor absurda, um sentimento de impotência, de frustração, de incompetência até, de insuficiência diante dessas pessoas, mas ao mesmo tempo foi aquilo que me despertou para ter vontade de aprender mais, porque de alguma forma aquilo até me desafiou enquanto profissional. Eu acho que eu acabei reproduzindo aquele interesse que eu tinha para as doenças raras, porque era aquilo que me desafiava, eram coisas, né, às vezes que requeria muito raciocínio clínico. Eu acho que eu transferi, aliás, esse interesse para a obesidade, porque toda aquela questão que me parava, né, que
que me impedia de ajudar mais o meu paciente começou a me desafiar também, começou a ser uma esfera desconhecida que eu precisava aprender. E de alguma forma eu agradeço hoje por ter sentido essa dor e por ter tido a coragem de olhar para essa dor, de me conectar com essa dor, de buscar ajuda, inclusive terapêutica, profissional, para lidar com isso, porque se eu não tivesse sentido essa dor, eu não teria trilhado o caminho que eu trilhei até aqui, encontrado as respostas que eu encontrei, e nem teria tido a coragem de sistematizar tudo isso num método e compartilhar isso com outros colegas que sentiam a mesma dor que eu sentia e que gostariam também de viver essa transformação que eu vivi e de começar a reproduzir no consultório todo o ganho e os resultados que todo esse conhecimento me trouxe. Então hoje eu agradeço. Eu li uma frase uma vez, eu acho que foi a minha terapeuta que me falou, que na sua maior dor está o seu maior superpoder. E eu acho que dessa dor que eu sentia, realmente eu encontrei um superpoder de ajudar as pessoas e hoje eu compartilho isso com outros colegas, porque o conhecimento escondido, ele não faz sentido. Conhecimento compartilhado é poder. Eu uso muito essa frase nas minhas aulas. Eu acho que a gente tem que compartilhar mesmo e dividir esse conhecimento com outros colegas para que os nossos pacientes, as pessoas com obesidade, sejam realmente impactadas por tudo isso e recebam o tratamento diferenciado e o acolhimento que elas merecem.